Estamos no dia 25 de junho de 2023, que aqui no Nordeste é chamado de mês de São João, por conta dos festejos juninos que acontecem no dia de Santo Antônio, que também é nesse mês, o dia de São João, que é o dia 24, e o dia de São Pedro, que vai acontecer ainda no dia 29 desse mês. E a comemoração que se faz nesse mês é quando o homem colhe o que plantou na sua lavoura, a sua lavoura que a semente é plantada a partir das primeiras chuvas do ano. E prevendo-se que durante 70 dias a planta precisa de água, de solo úmido, para poder se desenvolver, crescer e se reproduzir. E o nosso milho e o feijão, que é plantado aqui nessa área, se colhe feijão verde e milho verde com 70 a 80 dias de vida da planta. E nós, esse ano, 2023, tivemos inicialmente um fenômeno climático chamado La Nina, que traz muita chuva para cá, como foi o caso de 2022. Mas, ao contrário do que se esperava, não choveu aqui no mês de março. Digo, no mês de janeiro e fevereiro, só choveu a partir do mês de março. E já no mês de maio, entrou outro fenômeno chamado El Niño, que traz pouca chuva para cá. Então nós estamos aqui num açude. Está ali a parede, e a gente vê que o que é verde aqui está ainda onde tem um pouco dessa lama que restou. Quer dizer, a água desapareceu. Além de ter tomado pouca água, porque as chuvas não foram suficientes para escorrer água nesse terreno duro, argiloso, pedregoso, não foi suficiente. Mas está ali ainda um passo d'água, que é o chamado aqui de socó, que normalmente se alimenta de peixes. Cadê o socó? Voa aí, socó, para a gente ver. Isso! Então o peixe aqui não tem. Porque o peixe teria que vir de outros açudes que conseguem permanecer o ano com água. E nós não temos nenhum açude aqui que possa ter permanecido com água num raio de 50 quilômetros. Porque quando os açudes tomam água, enche, sangram o peixe que estava já dentro da represa, por conta da represa ter permanecido com água durante mais de 12 meses. Quando sangra, o peixe vai saindo para os açudes que secaram durante o ano, que agora tomaram água no inverno. Então esse ano aqui não tem peixe nenhum nesse açude, porque a água que ele tomou, além de ter sido muito pouco, não tem nenhum outro açude de grandes proporções que possam ter trazido o peixe para cá, por intermédio da sangria. Então, como a gente estava dizendo, o único verde que a gente está vendo aqui, proporcional ao que se espera da cobertura vegetal, é aquela que ainda está na umidade do chão, onde esteve água armazenada esse ano, 2023. A gente tem também as juremas, predominantemente, que são anis de árvores e arbustos, estão aí. Por ser uma leguminosa, se mantém por mais tempo enfolhada, mas já está sofrendo as consequências da falta de chuva, como acontece com outras plantas. E o pasto também não tem. Desapareceu alguma planta rasteira que a gente chama de pasto, que é alimento do gado, que nasceram aqui, já secaram, morreram, e já não há como criar gado aqui nessa situação. E a gente olha para a atmosfera.
para as nuvens, essas nuvens não são nuvens de chuvas. Toda nuvem é formada de água condensada, mas existe uma série de elementos que proporcionam a formação de nuvens e proporcionam a formação de chuvas. E a maioria desses elementos são da litosfera e hidrosfera. Nós poderíamos incluir o açude como hidrosfera se tivesse água. E a gente sabe que a maior reserva, a maior porcentagem de água do planeta é a água salgada do mar. E nós estamos aqui a uma certa distância do mar, de modo que as nuvens, mesmo que tomem água lá no mar, que se formem a partir do mar, com a evaporação da água, que é a hidrosfera, ela é insignificante e não chega com água aqui, ou seja, não chega com grande volume de água aqui já a 100 ou mais 120 km de distância do mar. Elas vão se desgastando no tempo porque a própria umidade do ar é muito baixa e vai bebendo a água da nuvem e ela vai desaparecendo. E há cerca de 15 dias, o Serviço de Meteorologia daqui do Rio Grande do Norte anunciou que era possível grandes volumes de chuva em Natal, que fica na zona da mata, e 34 municípios que ficam ao redor de Natal, já no agreste. E as chuvas que caíram aqui nesse período não deu para molhar uma folha de papel. São chuvas de até 2 milímetros, distanciadas entre elas em mais de 4 dias, enquanto que a perda de água do solo, do corpo dos vegetais, dos corpos dos animais e dos reservatórios de água doce é extraordinária. De modo que o fato da gente ter entrado um El Ninho já no mês de maio e está atuando agora no mês de junho com bastante intensidade, faz com que os serviços de meteorologia percam totalmente a orientação, percam, vamos dizer, o norte, quando se referem a anunciar chuvas. Se tivesse anunciado seca, verão, tinham acertado. É o que aconteceu aqui. Mas eles olham essas nuvens, certamente por intermédio de satélite, que vê aquela densidade de nuvens, que não é o momento agora, mas na época que fizeram, no momento que fizeram a previsão, bastante intensidade de chuva, só que as nuvens não tinham água. E não existiu estímulo na litosfera e hidrosfera para que elas se convertessem em chuvas. E o resultado é que o homem continua perdido. Como se diz aqui no Nordeste, o serviço de meteorologia no Brasil está mais perdido do que cego em tiroteio.